Meu nome é Chelsea. E por muito tempo, eu vivi sob a sombra de uma mentira bem elaborada. Eu era a mente, o motor silencioso por trás de invenções que o mundo aplaudia, mas o rosto na frente dos holofotes nunca foi o meu. Essa história não é sobre vingança no sentido literal, mas sobre a dolorosa redescoberta da minha voz e do meu valor em um mundo que tentou me silenciar. Eu sempre fui uma garota de números e padrões. Enquanto meus amigos se perdiam em livros de ficção, eu mergulhava em equações e algoritmos. A complexidade do universo da inteligência artificial e da biotecnologia me fascinava. Na universidade, eu era a que virava a noite no laboratório, com o cheiro de reagentes e o zumbido dos computadores como trilha sonora. Foi lá que conheci Marcos. Ele era mais velho, carismático, e tinha um sorriso que parecia acender qualquer sala em que entrasse. Marcos era o tipo de pessoa que vendia gelo para esquimó. E eu, com minha cabeça cheia de ideias e um coração cheio de ingenuidade, fui sua primeira grande venda. Ele era meu colega na pós-graduação em biotecnologia, e logo se tornou meu mentor. Pelo menos, era assim que eu o via. Marcos tinha uma visão para os negócios, e eu, a capacidade de tornar essas visões realidade através da ciência. Nossas primeiras colaborações foram em projetos menores. Eu desenvolvia o cerne da pesquisa, o algoritmo que otimizava as reações celulares, ou a fórmula que decodificava sequências genéticas. Ele se encarregava da apresentação, da embalagem. No início, eu não via problema nisso. Eu era tímida, não gostava de falar em público. Marcos, por outro lado, parecia nascer para o palco. Lembro-me de um congresso de biotecnologia em São Francisco, no meu segundo ano de pós. Eu havia passado meses desenvolvendo um novo método de sequenciamento de DNA que reduzia os custos em 30%. Era revolucionário. Apresentamos um pôster conjunto, mas foi Marcos quem dominou as conversas. Ele gesticulava, explicava com eloquência, enquanto eu ficava ali, ao lado, respondendo a perguntas técnicas específicas que ele desviava para mim com Chelsea pode dar mais detalhes sobre isso. Um professor meu da graduação, o professor London, passou por nós. Ele sempre foi um dos meus maiores incentivadores. Seus olhos, normalmente tão gentis, tinham um brilho de preocupação ao me ver ali, em segundo plano. Chelsea, ele me chamou de lado, com a voz baixa. Seu trabalho é excepcional. Não deixe que ninguém o diminua. Você precisa se posicionar. Eu sorri, mas o conselho dele me incomodou. Na época, eu o ignorei. Eu confiava em Marcos. Ele era meu amigo, meu colega. Ele prometia que, quando nossa startup de biotecnologia decolasse, o reconhecimento seria mútuo. Que iríamos dividir os lucros e a glória. Que seríamos uma equipe imbatível. A inocência era um luxo que eu não podia mais me dar. Depois da pós-graduação, fundamos a BioSync Innovations. O nome era dele, mas a Innovations era toda minha. Nossa primeira grande missão era desenvolver uma plataforma de diagnóstico precoce de doenças genéticas, algo que poderia mudar a vida de milhões de pessoas. Eu vivia e respirava aquele projeto. Meus dias eram preenchidos com linhas de código, experimentos em laboratório e a busca incessante pela precisão. Noites e madrugadas, muitas vezes comendo pizza fria na frente do computador, eram a regra. Eu desenvolvi um algoritmo preditivo que era a joia da coroa do sistema, capaz de analisar dados genéticos com uma velocidade e acurácia nunca antes vistas. Ele era a alma do nosso produto, a fórmula ignorada. Marcos, enquanto isso, cuidava da parte comercial. Ele viajava, fazia networking, e apresentava nossos progressos para potenciais investidores. Cada vez que ele voltava de uma reunião, trazia notícias empolgantes. Eles amaram Chelsea. Ficaram impressionados com o potencial do nosso algoritmo. Em breve seremos milionários. Ele falava nosso algoritmo, mas eu percebia que nos documentos e nas apresentações, a autoria sempre pendia para ele. Eu era a principal desenvolvedora, ele, o visionário. Eu engolia seco, acreditando que um dia, a verdade seria autoevidente. Que o sucesso falaria por si. Quão errada eu estava.
o financiamento para a BioSync decolou rapidamente. Fechamos uma rodada de investimentos de 10 milhões de dólares em apenas 6 meses, impulsionada em grande parte pelas apresentações espetaculares de Marcos, onde ele demonstrava o meu algoritmo com maestria. Eu via os olhos dos investidores brilharem. Aquela tecnologia, que eu havia criado com suor e infinitas xícaras de café, estava prestes a mudar o jogo. Camila, uma colega de laboratório que havia se tornado uma grande amiga, era a única que parecia notar a discrepância. Ela era uma desenvolvedora talentosa também, mas não no nível de Marcos ou do meu, e era uma observadora aguçada. Chelsea, ela me disse um dia, enquanto almoçávamos sanduíches na nossa minúscula cozinha do escritório em Boston. Você não acha estranho que o Marcos nunca mencione o seu nome quando ele fala do algoritmo para os investidores? Ele sempre diz minha equipe, ou nossa inteligência artificial. Eu dei de ombros. Ele tem que vender a ideia, Camila. Ele é o CEO. É normal que ele assuma a liderança na frente dos investidores. Camila suspirou. Normal talvez para o show. Mas você é a mente por trás de tudo isso, Chelsea. E ele sabe disso. Só toma cuidado, o mundo corporativo pode ser um oceano cheio de tubarões. O conselho de Camila ecoava o do professor London, mas eu ainda resistia a ver a malícia. Eu estava tão focada em ver o projeto nascer, em ver meu algoritmo ajudar pessoas, que a questão do crédito parecia secundária. Meu verdadeiro reconhecimento viria da eficácia da minha criação. Eu era ingênua, sim, mas também profundamente apaixonada pelo que fazia. Os meses se transformaram em 1 ano e meio de trabalho intenso. A BioSync estava pronta para lançar sua plataforma de diagnóstico em um evento global, a TechMed Summit, em Nova York. Era o ponto alto de tudo o que havíamos construído. A empresa havia alugado um dos maiores salões de um luxuoso hotel no coração de Manhattan. O burburinho era palpável. Jornalistas do Wall Street Journal e da Wired estavam lá. Investidores, CEOs de outras empresas de tecnologia. E, o mais importante para nós, o Dr. Ethan Shen, um dos maiores nomes da pesquisa em inteligência artificial na medicina, seria o palestrante principal e faria a introdução da nossa apresentação. No dia da cúpula, o ar em Nova York estava frio e cortante, um prelúdio para a frieza que eu sentiria. Cheguei cedo ao hotel, com um misto de nervosismo e orgulho. O salão de convenções estava impecável, com telões gigantes exibindo o logotipo da BioSync. Marcos estava radiante, cumprimentando a todos, com sua energia contagiante. Chelsea, querida, ele me abraçou rapidamente. Você está linda. Está pronta para ver nosso bebê brilhar? Eu sorri, assentindo. Mais do que pronta, Marcos. É o grande dia. Certo. Olha, eu vou fazer a apresentação principal, ok? Você fica na primeira fila, e se tiver alguma pergunta muito técnica, eu te chamo para responder. Assim, agilizamos as coisas. Você sabe como sou bom no palco, e não podemos perder tempo. Meu coração deu um pequeno salto. Eu havia preparado uma apresentação detalhada sobre os aspectos técnicos do algoritmo. Eu tinha slides com diagramas complexos, estudos de caso, tudo pronto para mostrar a profundidade da minha pesquisa. Mas ele tinha razão, ele era o CEO, o rosto da empresa. E eu não era boa em falar para grandes plateias. Claro, Marcos. Como você preferir, respondi, sentindo um gosto amargo na boca. Eu guardei meus próprios slides no meu laptop, que eu nem sequer usaria. A sala se encheu rapidamente. Sentei-me na primeira fila, com Camila ao meu lado. O Dr. Ethan Shen subiu ao palco, um homem imponente e respeitado, com um olhar perspicaz. Ele fez uma introdução elegante sobre o potencial da inteligência artificial na saúde e, então, anunciou Marcos. Marcos caminhou até o púlpito com a confiança de um leão em seu território. Ele começou a falar, com a voz poderosa e cheia de convicção. Ele descreveu os desafios da detecção precoce de doenças genéticas, a necessidade de inovação. E então, ele revelou seu produto.
Ele projetou os meus slides, os que eu havia preparado para ele, sem os detalhes técnicos, claro, mas com gráficos e demonstrações visuais do meu algoritmo. A cada slide, ele falava com um fervor que me dava calafrios. Meu algoritmo revolucionário, minha arquitetura de dados, minha visão para o futuro da medicina. Ele usava as minhas palavras, os meus conceitos. Ele explicava o funcionamento interno do meu algoritmo com uma precisão que só eu, ou ele, que o havia visto nascer, poderíamos ter. Mas era dele. Minhas mãos estavam suadas, e eu as esfregava nervosamente na saia do meu vestido. Camila me lançou um olhar de preocupação, como se lesse meus pensamentos. Marcos estava no auge, dominando a plateia com cada palavra. Ele falava sobre os 500 milhões de dólares que nosso sistema poderia gerar em receita nos próximos 5 anos, sobre as vidas que ele salvaria. As estatísticas que ele citava eram as minhas, as projeções eram minhas, mas a posse era dele. A apresentação de 1 hora voou. Marcos encerrou com um floreio dramático, recebendo uma ovação de pé. Ele sorriu, curvou-se, absorvendo cada aplauso como se fosse oxigênio. A sessão de perguntas e respostas começou. Um jornalista do The New York Times levantou a mão. Senhor Marcos, ele perguntou, a complexidade desse algoritmo é realmente notável. Poderia nos explicar um pouco sobre a gênese dessa ideia? Como surgiu a inspiração para criar algo tão avançado? Marcos pegou o microfone, e seu sorriso se alargou. Ele olhou diretamente para a plateia, mas seus olhos evitaram os meus. Ah, essa é uma excelente pergunta, ele começou, com a voz cheia de um tom que eu reconheceria em qualquer lugar, o tom de quem está prestes a contar uma história inventada. A inspiração, bem, foi algo que me ocorreu durante uma longa noite de insônia. Eu estava pensando nos desafios da medicina moderna, e de repente, todas as peças se encaixaram. A ideia de combinar a aprendizagem de máquina com a biologia de uma forma tão interligada, foi um lampejo de gênio, se me permitem dizer. Um lampejo de gênio. Meu lampejo de gênio. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu senti meu rosto esquentar e depois gelar. Um nó se formou no meu estômago. Aquela não era apenas uma omissão, era uma mentira descarada. Ele não estava mais minimizando minha contribuição, ele estava apagando-a completamente. Eu me senti invisível, como se eu não existisse, apesar de estar ali, na primeira fila, testemunhando o roubo da minha própria mente. E a equipe que trabalhou nisso? Perguntou outro repórter. Há algum cientista específico que foi fundamental para o desenvolvimento? Marcos balançou a cabeça com um sorriso paternalista. Ah, sim, claro. Minha equipe é brilhante, talentosa. Eles executaram minha visão com maestria. Mas a concepção original, a arquitetura do algoritmo, o coração de tudo, bem, isso veio daqui, ele disse, batendo levemente no peito com a mão. Foi meu projeto de vida. Nesse momento, algo se quebrou dentro de mim. Não uma quebra ruidosa, mas um estalo silencioso e definitivo, como uma ponte que cedeu após anos de erosão. As promessas, a confiança, os anos de trabalho duro, tudo desmoronou em segundos. A ingenuidade que eu havia guardado por tanto tempo finalmente se esvaiu, deixando para trás um vazio cortante. Eu não era apenas uma desenvolvedora secundária, eu era um segredo inconveniente, um fantasma que eles desejavam que desaparecesse. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu me recusei a chorar ali, na frente de todos. Eu não daria a Marcos a satisfação de me ver desmoronar. Eu me levantei devagar, sentindo as pernas bambas, mas com uma determinação fria se instalando em meu peito. Sem olhar para Marcos, sem fazer contato visual com ninguém, eu simplesmente me virei e comecei a caminhar em direção à saída do salão. Camila, que estava sentada ao meu lado, se levantou rapidamente. Chelsea, espera, ela sussurrou, mas eu continuei andando. Eu precisava sair dali, daquele ar pesado e asfixiante. O som dos aplausos e das vozes de admiração a Marcos pareciam me seguir, zombando da minha dor. Cada passo meu era uma rejeição silenciosa, um eco de todas as vezes que minhas ideias foram minimizadas, minhas horas de trabalho ignoradas.
Do lado de fora, o frio de Nova York pareceu penetrar até meus ossos. Eu parei por um momento, inspirando profundamente o ar gelado, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de texto de Marcos. Onde você foi? A apresentação foi um sucesso. Me ligue. Eu olhei para a mensagem, um riso amargo escapou dos meus lábios. Sucesso para ele, sim. Para mim, a ruína. Eu bloqueei o número dele imediatamente. Eu não fui para casa. Fui para a casa da Camila, sem avisar. Ela me encontrou encolhida no sofá, com um olhar perdido. Ela não fez perguntas, apenas me abraçou apertado, e pela primeira vez naquele dia, as lágrimas vieram, quentes e incontroláveis. Eu chorei por horas, pela traição, pela humilhação, e pela inocência que eu havia perdido para sempre. Naquela noite, depois de desabafar com Camila sobre cada detalhe da traição de Marcos, eu me senti exausta, mas um pouco mais leve. Camila, sempre prática e solidária, foi a primeira a me dar um empurrão. Chelsea, você não pode deixar isso assim. Sua genialidade não pode ser roubada. Ela me convenceu a procurar o professor London. Ele era o único que realmente conhecia o meu trabalho desde o início. No dia seguinte, com os olhos inchados, mas uma nova determinação, liguei para o professor London. Ele me atendeu com a voz gentil de sempre. Chelsea, eu vi a transmissão. Sinto muito. Eu sabia que isso poderia acontecer. Suas palavras foram um bálsamo. Ele não duvidou de mim, ele acreditou. Professor, eu não sei o que fazer. Ele roubou meu trabalho, minha alma. Chelsea, você tem duas opções. Você pode se lamentar ou pode lutar. Eu acredito na segunda. E vou te ajudar. Com o apoio do professor London, comecei a juntar toda a documentação que eu tinha, e-mails antigos, códigos com data e hora de criação, rascunhos de algoritmos que eu havia desenvolvido antes de Marcos sequer pensar na BioSync. O professor me orientou sobre como proteger meus direitos autorais e patentes no futuro. Ele me alertou que brigar na justiça seria longo e custoso, mas que o mais importante agora era minha reputação e minha capacidade de recomeçar. Eu decidi que não queria lutar uma batalha legal exaustiva contra Marcos. Eu queria algo mais potente. Eu queria provar, não para ele, mas para mim mesma, que meu valor não dependia de reconhecimento alheio. Eu queria construir algo meu, do zero, onde cada linha de código, cada ideia, seria inegavelmente minha. Eu usei minhas economias, que não eram muitas, e o pequeno bônus que recebi da BioSync. Marcos ainda tentou comprar meu silêncio com o generoso bônus de $50 mil, que eu aceitei, ironicamente, para financiar minha fuga. Montei um pequeno laboratório, um escritório e meu próprio apartamento em Nova York. Era apertado, mas era meu. O professor London me conectou com alguns ex-alunos de confiança que poderiam me ajudar com projetos freelance enquanto eu desenvolvia minha nova ideia. Eu estava obcecada. Noites sem dormir, pizza fria, mas dessa vez, a cada linha de código, eu sentia a liberdade de estar construindo algo para mim. Meu novo projeto era um algoritmo ainda mais complexo e inovador, focado em otimização de redes de energia inteligentes, uma área completamente diferente da biotecnologia, onde Marcos não teria como me sabotar. Meses se passaram, e meu novo algoritmo estava quase pronto. Eu estava procurando por um investidor anjo que acreditasse em minha visão. Apresentei meu projeto a várias pessoas, e muitas delas me elogiavam, mas hesitavam em investir em uma startup de uma mulher só. Até que um dia, um dos meus protótipos de demonstração, enviado a um pequeno evento de tecnologia, chamou a atenção de um nome grande, o Sr. Hiroshi, um lendário investidor anjo do Vale do Silício, conhecido por sua visão e por apostar em talentos disruptivos. Ele me ligou pessoalmente. Senhorita Chelsea, sua voz era calma e direta. Fiquei impressionado com seu trabalho. Vi o protótipo do seu algoritmo. É algo que nunca vi antes. Você tem uma mente brilhante. A reunião com o Sr. Hiroshi em seu escritório em Palo Alto foi surreal. Ele me ouviu com atenção, fez perguntas perspicazes e, ao final, olhou para mim e disse:
estou disposto a investir US$ 2 milhões na sua empresa. Quero que você construa o futuro. Eu quase chorei de alívio e gratidão. Era a primeira vez que alguém, além do professor Londo e Camila, via o meu potencial e estava disposto a investir nele sem questionar a minha autoria ou a minha capacidade. Minha startup, a Synthetica Solutions, cresceu rapidamente. Contratei uma equipe de desenvolvedores talentosos, todos com uma ética inquestionável, e fiz questão de que cada um tivesse seu crédito reconhecido em cada projeto. Não repetiria os erros de Marcos. Nossos produtos logo começaram a dominar o mercado de otimização de energia, superando a concorrência. Enquanto isso, a BioSync de Marcos começou a definhar. Sem a fonte de inovação que eu representava, a empresa estagnou. Suas últimas tentativas de lançar novos produtos eram pálidas imitações, desprovidas da genialidade que antes impulsionava a BioSync. As notícias de queda de ações e demissões em massa se tornaram constantes, e o nome de Marcos, antes sinônimo de sucesso, passou a ser associado a fracasso e promessas vazias. Um dia, em uma conferência de tecnologia de alto nível em São Francisco, um evento que a Synthetica Solutions patrocinava como uma das empresas líderes, eu estava no palco principal, recebendo um prêmio por inovação disruptiva em energia inteligente. A plateia estava lotada, com os maiores nomes da indústria. Meus pais, o professor Londo e Camila estavam na primeira fila, sorrindo com orgulho. Ao descer do palco, envolta por flashes de câmeras e parabenizações, meus olhos encontraram um par de olhos familiares, escondidos na multidão. Era Marcos. Ele estava lá, envelhecido, o sorriso carismático substituído por uma expressão de amargura e arrependimento. Ele não estava mais no topo, mas sim à margem, um mero observador do meu triunfo. Não havia raiva em mim, apenas uma sensação agridoce de justiça. Nossos olhares se cruzaram. Ele hesitou por um momento, como se fosse se aproximar, mas então desviou o olhar, sua postura outrora arrogante agora encolhida. Ele sabia. Ele sabia o que havia feito, e ele via o que havia perdido. Eu não precisei dizer uma palavra. Minha presença ali, meu sucesso, minha empresa, tudo falava por si. Minha vingança não foi ativa, não foi uma ação planejada para derrubá-lo. Foi a consequência natural do meu sucesso, construído com integridade e paixão. Eu não precisei gritar, nem humilhar. Apenas precisei florescer. Hoje, sou a CEO da Synthetica Solutions, uma empresa avaliada em centenas de milhões de dólares. Meu nome está em artigos, em conferências, em patentes. Minhas inovações são celebradas. E o mais importante, eu sei que cada sucesso é fruto do meu próprio esforço, da minha própria mente. A fórmula ignorada, que um dia foi roubada, agora é a base de um império que eu construí, linha por linha de código, tijolo por tijolo. Não para provar nada a Marcos, mas para provar a mim mesma que meu valor é inabalável. Obrigada por acompanhar a história de Chelsea. Se você já sentiu que seu trabalho ou suas ideias foram roubadas ou minimizadas, lembre-se, seu potencial não pode ser apagado. Continue criando, continue construindo. A verdadeira vitória é a liberdade de ser você mesmo. Se você se inspirou na jornada de Chelsea, por favor, curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias de superação, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.